Olá moçada, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Geraldo e hoje eu vou fazer a correção do PET Matemática, sétimo ano, volume 5, terceira semana. Então, vamos lá. Júlio reside no Ceará e trabalha para uma empresa que presta serviço em São Paulo. A cada 16 dias que ele trabalha em São Paulo, tem direito a 3 dias de folga. Ele pretende viajar com a família e decidiu acumular suas folgas para estender o período de férias. Nessa intenção, ele trabalhou 96 dias sem folga. Diante do exposto e mantendo o padrão do número de dias trabalhados e o número de folgas, responda às questões a seguir. Quantos dias de folga Júlio terá por ter trabalhado 96 dias? Então vai ser 96 dividido por 6, então ele terá acumulado 6 períodos. 6 vezes 3, 18 dias de folga. Para ele obter mais 30 dias de folga, quantos dias seguidos de trabalho serão necessários? Então, 30 dividido por 3, 10. 16 vezes 10 períodos. Então, ele vai ter que trabalhar 160 dias para vai ter 30 dias de folga. Se Júlio trabalhasse 60 dias seguidos, ele conseguiria quantos dias de folga? Então, olha, 60 dividido por 16, 3. Então, 3 vezes 3, 9. Só lembrando que 60 dividido por 16 é um número decimal exato. Então, na resposta, considerei a parte inteira. Então, dá 3, alguma coisa. Letra D. Se em 60 dias de trabalho o número de folgas não foi exato, quantos dias precisaria trabalhar a mais para completar o período e obter o benefício? Então, nesse caso, ele precisaria trabalhar só 4 dias a mais para completar o período de benefício. Porque 60 não é, mas 64 dividido por 6 dá 4 ciclos. 4 vezes 3, 12 dias de folga. Então vamos para a próxima questão. Uma loja de brinquedos está fazendo uma campanha onde, para cada 20 brinquedos vendidos, faria a doação de 2 brinquedos para o orfanato Criança Feliz. Se durante o tempo da promoção foram vendidos 560 brinquedos, quantos brinquedos serão doados ao orfanato? Então aqui a gente tem dois modos. 560 dividido por 20 dá 28, vezes 2, 56 brinquedos. O segundo modo é trabalhar com porcentagem. Então, 2 equivale a 10% dos brinquedos vendidos. Então, 10% de 56 é 10 vezes 10% de 560 é 10 vezes 560 dividido por 100, que também chega aos mesmos 56 brinquedos. Para a loja conseguir doar 80 brinquedos, quantos precisam vender? Então, olha, precisaria vender 800 brinquedos. Então, a conta é 80 dividido por 2 dá 40. 40 vezes 20, 800 brinquedos. Beleza? Então, vamos lá. Tereza trabalha em uma pizzaria e usa a seguinte receita. E usa a receita a seguir. Massa de pizza, ingredientes: 600 gramas de farinha de trigo, 1 copo de água morna, 30 gramas de fermento biológico fresco, 125 ml de óleo, uma pitada de sal e uma colher de café de açúcar. O chefe de Tereza comprou 2 kg de farinha de trigo, 1 litro de óleo e 100 gramas de fermento biológico fresco. Se, com esses ingredientes, ele fizer um número máximo de pizzas, então sobrarão de farinha e óleo, respectivamente. Então, olha, vamos ver a conta. 2 quilos são 2.000 gramas de farinha. Então, 2.000 dividido por 600 dá 3 e resto 200. Então, sobra 200 gramas. Como o óleo ele acompanha a quantidade de farinha, então, como eu peguei um ciclo de 3 inteiros, três receitas, então eu peguei 125 por 3 dá 375. Menos 1 litro é 1000 ml, então 1000 ml menos 375, sobra-se ainda 625 ml. A questão que relaciona 200 gramas de farinha com os 625 ml, letra B. Vamos para a próxima. Então, sistematizando os conceitos. Então, matematicamente, se duas grandezas estão relacionadas de modo que quando uma delas aumenta ou diminui, a outra também aumenta ou diminui, na mesma proporção, são diretamente proporcionais, ou seja, a razão entre duas grandezas diretamente proporcionais é constante e positiva. Se duas grandezas x e y estão relacionadas entre si e são diretamente proporcionais,
podemos dizer que a quantidade de uma grandeza depende diretamente da quantidade da outra. Então, vamos ver os próximos exercícios seguindo essa ideia. Carla visitou uma fábrica de jeans. Ao entrar na fábrica, um quadro chamou sua atenção. Ele expressava o total de calças produzidas em determinado período de tempo. Então, em 5 horas, 300 calças. Em 10 horas, 15 horas, 900, 20 em branco. Observe o tempo e as quantidades expressas no quadro e, considerando o padrão identificado na produção, ajude Carla a: letra A, calcular a quantidade de calças produzidas em 10 e em 20 horas. Então, em 10 horas foram produzidas 600 calças. E em 20 horas, 1.200. Compreender e relatar o que acontece com a quantidade de calças em relação ao tempo. Então, tempo e produção são grandezas diretamente proporcionais. E ela, a cada 5 horas, aumenta-se 300 calças. Então, está seguindo a cada 5 horas. Então, se aumenta o tempo, aumenta também a produção. Então, diretamente proporcionais. Amanda passará o dia em um parque de natação. Nesse dia acontecerá um campeonato de nado livre com provas de 100, 200, 400 e 800 metros. Ela ficou feliz, pois seu amigo Carlos participará de todas as provas. Os tempos de Carlos em treinamento são 100 metros em 60 segundos, 200 metros em 120 segundos. Então, vamos lá. Mantendo o mesmo ritmo de nado, em quanto tempo Carlos fará as provas de 400 metros e 800 metros? Então, monte um quadro mostrando suas conclusões. Então, olha, 400 metros, 120 segundos e 800 metros, 180 segundos. Sendo a piscina de 50 metros de comprimento, quantas vezes Carlos percorrerá a raia em cada prova? Então, de 100, 2 vezes, 200, 4 vezes, 400 metros, 8 vezes e 800 metros, 16 vezes. Letra C. Qual relação identificamos entre a distância de cada prova e os tempos obtidos por Carlos? Tempo e distância também são grandezas diretamente proporcionais. Aumenta-se o tempo, percorre-se mais distância. Diminui-se o tempo, também percorre-se menos distância. Então, nesse caso, do Carlos aqui, desse exercício, diretamente proporcionais. Então, para a última questão, o quadro abaixo mostra a quantidade de bolos que é preparado em uma semana na confeitaria Doce Delícia. Então, 3 horas, 6 bolos, 6 horas, X bolos, 9 horas, 18 bolos, Z, 24 bolos. Mantendo a regularidade identificada no quadro, responda as questões a seguir. Letra A. Qual a quantidade de bolos preparados em 6 horas? Então, olha, 12 bolos. Porque, olha, se você observar, 3 para 6 é o dobro. 9 e 18 também é o dobro. Então, qual é o número de horas utilizadas para preparar 24 bolos? Explique como chegou a essa resposta. Então, aqui é a mesma coisa. 12 horas. Como é o dobro, então peguei 24 e dividi por 2. 24 dividido por 2, 12 horas. Então, pessoal, espero que tenha gostado. Se gostaram, comente, compartilhe, deixe seu like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e bons estudos.